Oi, gente. Estamos aqui para mais uma leitura do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que é esse bonitinho aqui. Hoje eu vou fazer a segunda parte do capítulo 6, que fala a respeito da cultura da vergonha em organizações e dentro da área da educação, tá? Então, dentro do primeiro vídeo, eu falei a respeito da cultura dentro das organizações e agora vamos falar sobre como diminuir a lacuna de valores com feedback de qualidade. Então, ela começa dizendo: o problema é claro. Sem feedback não pode haver mudança transformadora. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e nosso comprometimento. O resultado disso é desestímulo e desinteresse. Então, por que ela está falando isso? Quando nós temos uma cultura de vergonha, tá? É muito difícil das pessoas se preocuparem com feedbacks. Por quê? Porque a cultura da vergonha ela está baseada em crítica, está baseada em apontar para o outro, você é o culpado, então ela está baseada nesse sistema acusatório, e em punição. Quando nós temos uma cultura assim, a primeira vítima, vamos dizer assim, a primeira morte é o da comunicação, é o do feedback. Você está indo bem, está indo mal, isso começa a ser temido. As pessoas começam a temer esse tipo de conversa. Por quê? Porque ela significa uma possível punição, um possível desmerecimento, um possível denegrir da imagem, tá? Então, a conversa, o feedback sempre será associado a algo negativo e prejudicial para a pessoa. Então, nesse sentido, as pessoas começam a evitar esse tipo de conversa. Porém, esse tipo de comportamento, esse tipo de dinâmica, onde as pessoas param de dar feedback, ele começa a gerar desestímulo. Né? Começa a fazer com que as pessoas se engessem. Por quê? Porque esse tipo de comunicação é importante. Principalmente quando a gente está trabalhando em equipe, é importante a gente ter esse canal de comunicação aberto para poder falar, requisitar, enaltecer, agradecer e às vezes também reclamar, porque a ideia não é que a gente não possa reclamar de algo que aconteceu, mas sim da maneira pela qual a gente faz isso e qual é o efeito dessa reclamação. Quando a reclamação soa como um feedback de melhora para mim, do tipo, eu fiz algo que não está adequado e eu posso fazer algo que vai ser mais adequado, então eu posso vir a contribuir, mesmo uma reclamação ela pode ser sentida de uma forma positiva. Claro, ele não vai gostar de ter feito algo errado, vamos pensar assim. Mas o efeito disso em nós é que é o diferencial. Quando a gente está numa cultura de vergonha, o efeito é uma diminuição do eu. Eu me sinto envergonhado comigo mesmo. Eu faço eu denigro a minha autoimagem. Porém, quando a gente está numa cultura diferente, numa cultura que trabalha de uma forma proativa, com o enaltecimento da autoestima, o aumento da autoestima, com o enaltecimento das virtudes de cada um, receber esse tipo de feedback, na verdade, é uma forma de incentivo. O efeito final vai ser um incentivo. Tá? Então, quando ela fala isso, é importante a gente entender por que o feedback ele é tão importante dentro de um time. É que nem num casamento. Você está num casamento que você não pode falar algo sobre o outro, que você não pode cobrar, que você não pode reclamar, porque isso será levado para o lado pessoal e a pessoa vai se achar ruim. É um casamento que está fadado a acabar. Porque a gente precisa. Ninguém acerta sempre, mesmo que tenha a melhor das intenções. Né? E o oposto também. Quando a gente está num casamento, numa relação em que ninguém nunca fala algo de bom do outro, ou que o elogio é tido muito assim, você fez isso bem feito, vai ser algo difícil. Ela fala aqui da pesquisa dela. Quando perguntei às pessoas por que havia tanta falta de feedback em suas empresas e escolas, elas usaram linguagem diferente, mas os dois principais tópicos eram os mesmos. Não nos sentimos à vontade com conversas difíceis, não sabemos como dar e receber feedback de modo a fazer as pessoas e os processos avançarem. O feedback, que basicamente é isso que eu falei até agora. O feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Se os líderes esperam verdadeiro aprendizado, pensamento crítico e mudança, então o desconforto precisa se tornar normal. E aqui, vou fazer uma pausa, né? Porque isso é muito importante. Em geral, as pessoas acreditam
que a ideia é tirar desconforto, é se sentir bem com conversas difíceis. Não! A ideia é se sentir mal, é se sentir desconfortável. Só que ao se sentir assim, entender que isso é normal e que isso faz parte. Então isso não é algo ruim, que eu tenho que me afastar, meu Deus, eu não posso sentir desconforto. Não. Ok. Fiz nhaca. E eu não gosto de fazer nhaca. E eu tô me sentindo mal com isso. Ok. E eu vou ficar com isso. Porque sentir esse desconforto é o que vai me ajudar a refletir de verdade sobre o que eu fiz e mudar meu comportamento. Então esse desconforto ele é bem-vindo. Ele não soa melhor por causa disso, ele não faz a gente se sentir melhor por causa disso, ele é apenas bem-vindo. Eu sempre dou exemplo, né? Mas é que nem botar mertiolate numa ferida. Ele não vai arder menos se você achar que ele é do bem ou se você achar que ele é do mal. Ele vai arder do mesmo jeito. Passou mertiolate, vai arder. Agora, quando eu interpreto isso como algo positivo, a dor ela tem um significado emocional positivo para mim. E isso faz diferença. Porque quando as coisas têm um significado emocional positivo, a gente tende a estar aberto para elas, mesmo que elas sejam dolorosas. E aprender a lidar com a dor desta forma é fundamental na nossa cultura, que quer evitar dor a todo o custo. Né? Crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento psicológico, sem dor, crescimento físico, sem dor, não existe. Ponto, acabou. Né? O grande desafio para os líderes é convencer sua mente e seu coração de que precisam incentivar a coragem para se colocar em uma posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitarem o desconforto como parte do crescimento. Isso acontece muito em terapia. Muitos psicólogos têm uma certa dificuldade em ver a dor do outro. E é difícil mesmo. Por quê? Porque nos afeta também. Eu estou falando de carteirinha, eu sou psicólogo, eu sei do que eu estou falando. Então, quando eu vejo alguém em dor, isso também me afeta. Neurônio espelho, gente. Ver a dor do outro ativa a dor na gente, não tem como fugir disso. Agora, evitar essa dor, tentar fazer um discurso prazeroso, um discurso agradável, apenas para sair da dor, não é o que vai ajudar as pessoas na maior parte dos casos. É entrar na dor. E saber entrar na dor é importante. É que nem aula de yoga. Vai fazer yoga, não tem como você fugir da dor. O que um bom professor de yoga vai te ensinar? É a como entrar na dor e como suportar a dor para ir adiante. Não a fugir da dor. Não a falar da dor de forma bonitinha. Simplesmente dói e ponto. E é isso. É a aceitação da dor. Tá? Um método eficiente para entender nossos pontos fortes é examinar a relação entre forças e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que mais queremos mudar, veremos que os dois são frequentemente graus variados do mesmo comportamento central. Eu adoro isso, né? Quase sempre podemos cometer erros e, ao mesmo tempo, encontrar forças escondidas. Se não me engano, foi Freud quem disse que nenhum erro acontece por acaso, né? Que os erros, na verdade, são manifestações voluntárias do nosso inconsciente. Ou seja, a gente não erra porque a gente não sabe, a gente erra para aprender algo. Né? E nesse sentido é que é interessante, por quê? Porque o que ela está dizendo, preste atenção no seu erro, porque a partir deste teu erro você vai encontrar algo importante para você, uma força, uma virtude, um novo aprendizado, algo que você já precisa e muitas vezes sabe que precisa. Né? Quero enfatizar que a perspectiva dos pontos fortes não é uma ferramenta que apenas lança uma ênfase positiva sobre um problema e o considera resolvido. Mas por nos capacitar, em primeiro lugar, a conhecer nossas forças, ela indica meios de as usarmos para enfrentar os desafios. Então, a ideia de focar os pontos fortes não é uma forma de você se sentir bem o tempo todo. É uma forma de você entender como você vai encarar os teus desafios e as tuas dores. Tá? Que cai naquilo que eu estou falando, aceitação da dor. Então, se eu sei que eu tenho um pulmão forte, né, não é para eu me sentir menos dor, é para eu saber como é que eu vou usar esse pulmão na minha maratona. E a outra pessoa não tem um pulmão tão forte, mas ele tem as pernas mais fortes. Ele não tem tanto fôlego, mas ele tem pernas bem fortes. Né? Então ele vai usar essas pernas ao invés do fôlego. É como eu vou me usar, como eu vou usar aquilo que é virtuoso em mim para vencer os meus desafios e não para evitá-los. Para lidar com a minha dor e não para evitá-la. Para lidar com o meu sucesso e não para evitá-lo.
porque o interessante da cultura da vergonha é que ela também evita o sucesso. Gente, eu não quero dizer que eu sou bom porque eu não quero me achar. Quantas vezes eu já ouvi isso em consultório? Né? Então, o problema da cultura da vergonha é que ela ataca todas as frentes. Ou, né, aquela pessoa que se acha de verdade como uma forma de não se sentir inferior. Né? Então, assim, eu sou muito foda, eu tenho superpoderes, eu sou muito foda, eu nunca erro, eu tô sempre por cima. Bom, se a pessoa tem essa percepção, ela também está dentro da cultura da vergonha e da dor e também está fugindo. Né? Muito bem. Aqui ela vai falar: minha pesquisa deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo de feedback. Ou seja, para eu poder dar ou receber feedbacks, eu preciso saber ser vulnerável, saber estar vulnerável. Porque o feedback é isso. Você vai ouvir algo do outro. Pode ser bom, pode ser ruim, mas independente disso, você está vulnerável. Né? Sei que estou pronto para dar feedback quando? Estou disposto a me sentar ao seu lado em vez de do outro lado da mesa. Desejo colocar o problema na nossa frente e em vez de colocá-lo entre nós. Estou pronto para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Quero reconhecer o que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Isso é muito difícil. Né? Especialmente em casamentos, quando o casal não está indo muito bem, é muito difícil ouvir as pessoas falando o que o cônjuge faz de bem. Isso é fundamental. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. E isso daqui tem duas facetas. Uma de quem fala e a outra de quem escuta. É comum acontecer que uma pessoa esteja realmente chamando a outra à responsabilidade, sem intuito de envergonhar essa pessoa. Mas o receptor também conta. Então, muitas vezes, embora alguém esteja chamando o outro numa responsabilidade que é devida, que é ok, o outro vai se sentir envergonhado. Nesse sentido, é importante a gente ter essa comunicação aberta também. Estou disposta a assumir a minha parte, né? Quem não está disposto a assumir a sua responsabilidade, não está querendo dar ou receber feedback. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho, em vez de criticá-lo por suas falhas. Isso daqui é importante, né? Ver e reconhecer e falar para o outro que você está reconhecendo que a pessoa está fazendo esforço é muito importante. Consigo explicar como solucionar esses desafios, vai levá-lo a crescer e aproveitar novas oportunidades. E consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você. Então, essa ideia de ser vulnerável não é só assim, não deve ser entendido de forma técnica. Né? E isso é muito comum em empresas, as pessoas entendem de forma técnica. Como é que eu devo fazer? Eu tenho que fazer assim? Ah, ok, então vou fazer assim. Por quê? Não é porque eu estou sentindo isso. É porque essa é a forma certa de fazer. E não é esse o caminho. O caminho é realmente aprender a sentir essa ideia de vulnerabilidade. Tá? Daí ela está falando aqui. Uma boa pergunta que leva a uma importante resposta. O tamanho e a gravidade ou a complexidade de um problema nem sempre determinam nossa reação emocional a ele. Se a diretora não se sentar do mesmo lado da mesa que a professora, mesmo em se tratando de um problema simples ou de uma transgressão clara, nenhuma mudança significativa será alcançada. Então, o que ela está falando aqui? Que às vezes a gente tem um problema muito grave, muito grande, muito complexo e difícil, mas dependendo da maneira pela qual eu me coloco para resolver esse problema, junto com o outro, isso se torna mais simples. Né? Isso é uma coisa que é muito comum. Eu vejo isso sempre em consultório. Às vezes a pessoa tem um pepino gigantesco, mas a pessoa está de fato disposta a enfrentar isso. Né? Quando identificamos o desconforto, achamos o lugar onde o líder é necessário. Se alguém não está desconfortável em sua posição de liderança, é quase certo que não está alcançando seu potencial máximo como um líder. E eu acho isso daqui bem bacana, porque geralmente as pessoas querem o contrário, né? Elas querem se sentir bem o tempo todo. E não é assim, porque a vida não é assim. Né? Ela sempre está nos trazendo algum desconforto, e é esse desconforto que é a graça da vida, porque é o que nos põe em movimento. Se nós estivéssemos 100% plenos com tudo, a gente não saia da cama. A gente sai da cama para comer porque a gente está com fome, a gente vai tomar banho porque a gente está se sentindo sujo, a gente busca companhia porque a gente gosta disso e a gente está sem, então a gente vai atrás. Né? Tudo aquilo que nós buscamos, ou é porque nos faz falta,
né? De uma maneira negativa, né? Por exemplo, estou com fome, preciso comer, ou nos faz falta de uma forma positiva. Pô, eu adoraria ter essa experiência, então vou atrás. E o desconforto, então, ele é uma parte constante da nossa vida. Sem ele, a gente não evolui. Então, aceitá-lo e dar a ele um lugar adequado para nós e para as nossas relações e para o nosso trabalho é algo fundamental. Espero que com isso tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor desse capítulo. Um beijo grande, até a próxima.